Comando GeoGebra, reta perpendicular ponto, segmento de reta. Dica GeoGebra 13. Prosseguindo na sequência de vídeos, onde analisaremos o comando reta perpendicular. Vamos passar ao segundo comando da reta perpendicular, com dois parâmetros, ponto e segmento de reta. O objetivo deste comando é construir uma reta que passa por um ponto dado e é perpendicular a um segmento de reta específico. Este comando constrói uma reta perpendicular à reta que contém o segmento de reta fornecido, a que chamamos de reta suporte, e é essencialmente destinado a ser utilizado em ambiente 2D, embora possa também ser utilizado em 3D. Contudo, em 3D, o comando assume automaticamente um terceiro parâmetro, o contexto. O parâmetro ponto é a designação do ponto por onde deve passar a perpendicular. E o parâmetro segmento de reta é a designação do segmento de reta relativamente à qual queremos traçar a perpendicular. Vamos fazer a análise deste comando, utilizando para o efeito 4 exemplos de construção. Exemplo 1. Em ambiente 2D, pretendemos construir uma reta perpendicular ao segmento de reta BC, B, de coordenadas 1 e 1, C, de coordenadas 4 e 1, e que passa pelo ponto A, de coordenadas 2 e 3. Passos da construção. Passo 1. Traçar o segmento de reta, G, definido pelos pontos B, de coordenadas 1 e 1, e C, de coordenadas 4 e 1. Passo 2. Marcar o ponto A, de coordenadas 2 e 3. Passo 3. Traçar a perpendicular ao segmento de reta, G, e que passa pelo ponto A, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto A, e o parâmetro segmento de reta é o G. Obtemos a reta H, cujo pé da perpendicular é o ponto P. Segmento de reta B, C. Ponto A. Reta H, perpendicular a G, e que passa pelo ponto A. Pé da perpendicular. E o ângulo entre o segmento de reta e a perpendicular. Exemplo 2. Em ambiente 2D, pretendemos construir uma reta perpendicular, no ponto de tangência A, a uma circunferência, de centro no ponto O, de coordenadas 0 e 0, e que passa pelo ponto A, de coordenadas 3 e 4. Passos da construção. Passo 1. Marcar o ponto O, de coordenadas 0 e 0, e o ponto A, de coordenadas 3 e 4. Passo 2. Traçar a circunferência de centro no ponto O, e que passa pelo ponto A. Passo 3. Traçar o segmento de reta O, A, raio da circunferência. Passo 4. Traçar a reta perpendicular, H, e que passa por A. Exemplo 3. Em ambiente 2D, pretendemos construir a mediatriz do segmento de reta A, B, em que A tem de coordenadas 1 e 2, e B tem de coordenadas 5 e 4. Passos da construção. Passo 1. Marcar o ponto A, de coordenadas 1 e 2, e o ponto B, de coordenadas 5 e 4. Passo 2. Traçar o segmento de reta G. Passo 3. Marcar o ponto médio M, do segmento de reta G. Passo 4.
Definir a perpendicular ao segmento de reta G, e que passa pelo ponto M, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto M, e o parâmetro segmento de reta é o G. Obtemos a reta H, cujo pé da perpendicular é o ponto M. Extremo A, do segmento de reta G. Extremo B, do segmento de reta G. Segmento de reta G, de extremos A e B. Ponto médio M, do segmento de reta G. E reta H, perpendicular a G, e que passa por M. Como sabemos, o GeoGebra tem um comando específico para traçar a mediatriz de um segmento de reta. O comando tem apenas um parâmetro, o segmento de reta. Com este comando, o objetivo torna-se mais simples, porque não é necessário marcar o ponto médio do segmento de reta. Exemplo 4. Em ambiente 3D, pretendemos construir uma reta perpendicular ao segmento de reta A, B, e que passa pelo ponto C, de coordenadas 3, 1 e 4. E em que as coordenadas de A são 1, 2 e 3, e as coordenadas de B são 4, 5 e 6. Passos da construção. Passo 1. Marcar o ponto A, de coordenadas 1, 2 e 3, e B, de coordenadas 4, 5 e 6. Passo 2. Traçar o segmento de reta G. Passo 3. Marcar o ponto C, de coordenadas 3, 1 e 4. Passo 4. Traçar a perpendicular H ao segmento de reta G, e que passa pelo ponto C, utilizando o comando GeoGebra reta perpendicular, em que o parâmetro ponto é o ponto C, e o parâmetro segmento de reta é o G. Obtemos a reta H, cujo pé da perpendicular é o ponto P. Extremo A, do segmento de reta G. Extremo B, do segmento de reta G. Segmento de reta G, de extremos A e B. Não esqueçamos que estamos a analisar o comando reta perpendicular ponto segmento de reta. Porque será que ao usar o comando reta perpendicular C, G, no GeoGebra, onde C é um ponto em 3D, e G é um segmento de reta em 3D, o comando registado automaticamente inclui 3D, ou seja, aparece como reta perpendicular C, G, 3D. Ou de outro modo, o comando 2, reta perpendicular ponto segmento de reta, é registado como o comando reta perpendicular ponto segmento de reta, contexto. O ponto P, da interseção do segmento de reta G e a perpendicular H, é o pé da perpendicular. Ângulo formado entre segmento de reta G e a perpendicular H. No nosso exemplo, o segmento de reta G está em 3D, e o ponto P também. Quando inserimos o comando reta perpendicular P, R, o GeoGebra detecta que está em um ambiente 3D, e ajusta o comando, incluindo o parâmetro 3D. A atribuição de 3D, como contexto, é para especificar que a perpendicularidade a ser calculada no espaço tridimensional, onde a solução não é única, deverá ser segundo a direção específica baseada na projeção ortogonal em 3D. Resumindo, no contexto da perpendicularidade em 3D, dado um segmento de reta G e um ponto C fora dele, existem infinitas retas perpendiculares a G, passando por C. Todas essas retas
estão contidas no plano perpendicular a G, que contém P. Nesse plano, existem infinitas retas perpendiculares a G, que passam por C, formando um feixe de retas. Esse feixe corresponde a todas as direções possíveis no plano que são ortogonais a G. De todas essas retas perpendiculares, apenas uma interseta o segmento de reta G.